vou falar um pouquinho sobre monitorização, né? Suporte à decisão clínica e segurança do paciente. Eu trabalho numa instituição pública, né? E atualmente no centro cirúrgico, então a questão de monitorização para a gente, tanto no centro cirúrgico quanto na terapia intensiva, é extremamente importante, né? Então, nessa palestra, eu vou falar um pouquinho sobre a segurança do paciente, como é que a gente está, qual é o nosso cenário atual, né? Sobre carga de trabalho que a gente está passando. Vou falar um pouquinho também sobre Missed Nursing Care, que é quando o enfermeiro não consegue, né, por falta de tempo e outros motivos, prestar o cuidado devido. Falar um pouquinho sobre a relação enfermeiro-paciente, o impacto na segurança. Como é que um sistema de monitorização ele pode nos ajudar na nossa rotina, né? E aí a gente viu na palestra anterior a questão dos alarmes, que foi muito bem colocado. E como o sistema de inteligência de apoio à decisão clínica, ele pode ajudar o enfermeiro nesse papel de conseguir fazer a triagem dos pacientes críticos, né, dos pacientes que precisam de mais cuidado durante seu plantão, e os papéis, né, o papel do time de resposta rápida, né, e de preferência, né, que esse sistema ajude o enfermeiro a acionar, né, esse time de resposta rápida e a localizar esse paciente o mais rapidamente possível, né. Então, quando a gente fala um pouquinho da segurança do paciente, ela tem sido colocada, né, desde a... Opa, foi antes aqui. Ela tem colocada, né, desde a época de Hipócrates, né, como o princípio de não ferir, né. E quando a gente olha também os registros de Florence Nightingale, lá de 1859, ela também coloca isso, né, que pode parecer um princípio estranho, enunciar como requisito básico em um hospital que não se deve causar dano ao doente, né? Então, desde os primórdios, tanto Hipócrates e também como Florence Nightingale, colocava o papel da instituição de saúde de curar e não de provocar dano, né? E o que a gente vê ultimamente é isso, né? Muitos hospitais trabalham com a questão de eventos adversos, né? Então, eu interno no hospital, eu quero ter a minha saúde restabelecida, eu saio com um problema que não era meu, né? Então, isso é muito grave, é muito sério. Vamos ver aqui. Essa questão da segurança do paciente, ela vem desde, né? Ela sempre veio acompanhando o nosso sistema de saúde, ela sempre teve um papel importante na formação dos enfermeiros, mas em 1999, o artigo Errar é Humano, Construir um Sistema de Saúde Mais Seguro, publicado aí nos Estados Unidos, eles dão à luz, né, a uma questão dos erros e dos eventos adversos. Eles falam que os erros, eles acontecem, e eles são frequentes aí durante a nossa prestação de assistência, ou seja, errar é humano. Então, nós, seres humanos, somos passíveis de erro, é da nossa natureza. Eles colocam, né, que 44 a 98 mil mortes, né, nos Estados Unidos, né, foram decorrentes de falha na assistência. Ou seja, são pessoas que vão procurar uma melhoria na sua saúde e foram a óbito. E esse artigo ele é considerado aí pelos pesquisadores como o marco inicial do movimento em prol da segurança do paciente, tá? E como é que hoje em dia a gente tem o nosso cenário, o nosso cenário atual, né? Então, qual é o desafio que a gente tem, que eu tenho, que vocês também têm? Dimensionamento inadequado, né? Principalmente nos serviços públicos, né? Você tem uma relação entre enfermeiros e pacientes desproporcionais. Demanda dos pacientes, principalmente, né, em unidades de terapia intensiva, nas unidades de cuidados intermediários e cuidados menos complexos, você tem nas unidades de internação a demanda dos pacientes e dos acompanhantes. Então, muitas vezes, você tem que dar conta de tudo isso. E você acaba não conseguindo, né? Muitas vezes você passa o seu plantão com aquela sensação de que deixou tudo para trás, ou de que não conseguiu finalizar o que deveria. Os pacientes, mesmo nas unidades de internação, seja fora das UTIs, eles estão um pouco mais complexos, um pouco mais críticos, devido à questão das comorbidades, do aumento da idade, né? A gente lida também com sistemas de monitorização defasados. Ou seja, meu monitor não é o melhor, eu não tenho um sistema de inteligente, eu não tenho um prontuário eletrônico, eu tenho que anotar tudo na mão, eu tenho que parar para poder fazer um monte de anotação no final do plantão. Muitas vezes eu deixo para anotar os sinais vitais, os registros no final, e aí eu posso perder fatos, né? Eu posso perder coisas importantes que eu acabei não conseguindo ver por falta de tempo. O burnout, que é seríssimo, né? Principalmente agora na pandemia Covid, né? A gente está num cenário onde a gente tem vários profissionais que estão esgotados, que estão fadigados, né? A gente fala, né, da fase do burnout, muitas vezes a gente vê aquela fase final, onde o pessoal já está consumido, onde ele tem aquele comportamento irônico, ele ri da desgraça, né? Ele vê a coisa lá que o plantão está pegando fogo, ele ri. Por quê? Porque ele
não tem mais condição mental de estar ali. E um fato novo que eu encontrei durante a preparação dessa aula foi a questão do Missed Nursing Care, que também me chamou a atenção. Ou seja, são cuidados perdidos. E a gente acha que isso não acontece no nosso serviço, mas acontece. A sobrecarga muitas vezes deixa a gente perder cuidados importantes, né? E é isso que eu vou trazer hoje para ver como a tecnologia pode me ajudar a melhorar a minha condição de trabalho e como pode me ajudar frente a toda essa complexidade, tá bom? Bom, Missed Nursing Care, né? Esse termo refere-se aos cuidados de enfermagem que deixaram de ser realizados por completo ou foram executados em parte ou com atraso. Ou seja, eu falo de profissionais de enfermagem que não conseguiram fazer o que estava prescrito, né? E esse Missed Nursing Care é onde a gente consegue enxergar, onde a gente vê isso acontecer. Em locais onde eu tenho falta de material, falta de recurso tecnológico, importantíssimo, profissionais em número insuficiente ou profissionais com baixa qualificação. Não adianta você colocar um monte de profissionais de enfermagem sem treinamento, né? E esse conjunto está associado com a omissão dos cuidados de enfermagem, né? Tem um estudo aqui no Hospital Privado do México, né? Já que eu tenho para fazer um contraponto entre a rede pública e a privada, foi feita uma análise, uma entrevista com 71 enfermeiras do serviço de urgência, terapia intensiva e na de internação. E eles chegaram à marca de quase 74% de cuidados que foram omitidos. Quais foram os cuidados que não foram prestados, né? Higiene bucal, fundamental, questão da prevenção à pneumonia, auxílio na deambulação, e aí, pegando o gancho da palestra anterior, que a professora estava falando sobre a questão da prevenção do tromboembolismo venoso, que é seríssimo, principalmente no pós-operatório, e a alimentação que não foi oferecida, né? E quais foram os fatores relacionados a essa omissão de cuidados? Recursos humanos, comunicação ineficaz entre profissionais e falta de recursos materiais. E aí a gente começa a ver a nossa realidade projetada nas evidências, né? Isso que é mais interessante. Quando a gente traz esses estudos, a gente fala, realmente, eu estou vivendo isso. E aí, quando a gente fala da rede pública, né? Esse trabalho foi feito agora no Hospital Universitário, foi publicado aí na Escola de Enfermagem, com 58 profissionais de enfermagem. E 74% deixaram de fazer cuidados importantes do paciente por falta de tempo, né? Pela complexidade. E dentre esses cuidados, né, de novo, olha lá, a deambulação dos pacientes, né? Por que a gente, né, está deixando isso de lado? Participação e discussão de equipe interdisciplinar, o momento da visita à beira-leito, é importante para o crescimento de todos. Mudança de decúbito, e aí a questão da prevenção da úlcera por pressão, importante. E, pasme, até administração de medicamentos, né, que a gente fala que medicações semiagitais não devem faltar, e estão faltando. E, novamente, quais são as razões aí que foram encontradas aqui no Brasil para que meus cuidados de enfermagem não fossem completos, fossem omitidos? Dimissionamento, situações de urgências e aumento inesperado do volume. Quem trabalha na internação, já trabalha na internação, né? E eu sei que eu estava num andar e, de repente, vinham 20 pacientes, tudo de uma vez para mim, né? Eu era blindado com os pacientes vindo na minha direção. E isso, realmente, você acaba tendo aí uma alteração da dinâmica do seu plantão. Recursos materiais também foi importantíssimo, equipamentos não disponíveis, né? Ou seja, o enfermeiro não tinha um monitor adequado para medir uma pressão arterial, o enfermeiro não tinha um monitor adequado para medir uma temperatura, falta de insumos e falta de medicamentos, né? Infelizmente, essa é a nossa realidade. Com relação ao dimensionamento, esse estudo publicado na Annals of Internal Medicine dos Estados Unidos, pela professora Shekel, ele coloca aqui, ó, não sei se vocês estão acompanhando meu mouse, mas você tem aqui, quando eu tenho uma relação de um enfermeiro, de um paciente, para 2 enfermeiros, deixa eu voltar aqui minha tela aqui, que ela... Opa, deixa eu me bati aqui o dedo, ele é muito sensível. Quando eu tenho a relação de pacientes por enfermeiros, eu vejo que quando eu tenho uma relação maior, né, ou seja, eu tenho um paciente para 2 enfermeiros, eu tenho uma mortalidade, né, uma chance de mortalidade de 0,94. Quando eu começo a aumentar essa relação, ou seja, quando eu coloco mais enfermeiros no plantão, essa chance de mortalidade vai diminuindo, né? Então, esse é o impacto do dimensionamento inadequado. Ou seja, quando a gente fala de falta de profissionais de enfermagem, a gente fala também em aumento de mortalidade.
mas, poxa, como é que eu posso, né? Eu só não consigo trabalhar com a questão do dimensionamento, se eu não consigo trabalhar com a questão da demanda, o que eu posso fazer para tentar melhorar esses meus indicadores, para tentar melhorar meu mister de Nielsen Care, para tentar melhorar minha rotina, para evitar que meus profissionais entrem em burnout? O que pode me ajudar? Né? O que eu posso ter em mãos, de ferramentas que possam me ajudar? E aí vem a questão da tecnologia, né? A tecnologia, ela vem para nos ajudar, né? Hoje em dia a gente brinca, né? Imagina fazer hoje um estudo sem internet, né? Hoje em dia você tem acesso a um monte de informações pela internet. A tecnologia nos auxilia na comunicação, né? Você tem grupos de WhatsApp, no só que a gente conversa em tempo real. E por que não trazer a tecnologia para beira-leito? Por que não trazer a tecnologia para dentro da enfermagem, para a minha atuação profissional, não é? Porque será até quando eu vou ter que ficar anotando aquele monte de sinais digitais, fazendo aqueles relatórios à mão? Até quando isso? Né? Papéis e papéis e papéis. Né? Ainda mais hoje com a transmissão, né, das infecções como a Covid, que a gente está estudando, a questão da transmissão aí, até mesmo pelo prontuário e outras doenças, né, outras bactérias multiresistentes. Até quando eu vou ficar nesse cenário? Então, vamos ver como a tecnologia pode me ajudar. E aí eu vou falar um pouquinho sobre sistemas de monitorização e sistemas de apoio à decisão clínica. Porque não basta só monitorizar, né? O monitor ali, se ele está sozinho, ele só vai me falar, me mostrar dados ali, objetivos. Agora, se eu tenho um sistema que pega esses dados, olha que coisa interessante, que ele traz essa monitorização, que ele pega esses sinais digitais e que ele faz aí um comparativo, uma análise, ele utiliza evidências científicas que vão me ajudar a tomar decisões no meu dia a dia, olha que beleza, né? Isso seria importantíssimo, ainda mais frente a toda essa sobrecarga que a gente vive. Então, quando a gente fala de um sistema de monitorização eficiente, são aqueles que permitem maximizar a gestão dos serviços, né? E que eles promovem a melhoria da qualidade dos cuidados de enfermagem. São sistemas que vão me informar, me dizer aonde é que estão os meus pacientes mais críticos, aonde é que estão meus pontos chaves do processo. E não só a monitorização, mas a utilização de registro eletrônico em tempo real, ele disponibiliza mais tempo para a prática direta de cuidados. E eles reduzem o tempo que a gente fica em registro de papel. Ou seja, além de monitorizar, eu não vou ficar precisando registrar isso o tempo inteiro. Então, vai me sobrar tempo para cuidar, para estar do lado de quem precisa, do lado do paciente, não é? E os sistemas de apoio à tomada de decisão, eles são capazes de ajudar no acionamento dos times de resposta rápida. É o que a gente fala sempre, né? Se eu conseguir identificar que meu paciente está deteriorando rapidamente e eu acionar um time de resposta rápida, isso vai ter impacto na mortalidade. Isso vai melhorar a qualidade do meu serviço. Isso vai melhorar a qualidade da gestão dos cuidados de enfermagem. E aqui eu tenho um estudo publicado no JAMA, né, onde ele fala que os sistemas informatizados de apoio à decisão clínica, eles não só colaboram, né, para um desfecho melhor dos pacientes, uma vez que ele ajuda os profissionais a triar os pacientes mais graves dentro de um contexto de unidade de internação, né, que a gente que fala que acho que é o pior, né, porque na UTI está todo mundo monitorizado, tem equipe para tudo quanto é lado. Agora, numa enfermaria, o enfermeiro está ali, ele mais 2 técnicos e 20 pacientes, se eu tenho um sistema que ele detecta, olha, antes do técnico tal chegar no leito tal, ele já está me dizendo que o paciente está entrando ali em uma falência respiratória. E esse sistema, além de melhorar esse desfecho clínico, ele ajuda a melhorar a nossa performance. Por quê? Porque as equipes acabam ficando mais treinadas, né? Elas acabam tendo o sistema como uma ferramenta de auxílio e elas acabam se qualificando para isso, tá? Para poder atuar rapidamente. Então, é interessante, né? Ou seja, a monitorização, ela ajuda não só o paciente, como também o profissional da saúde. E quando a gente fala de monitorização, a gente lembra da American Heart, né? Em 2015, ela coloca a vigilância e a prevenção como essenciais dentro do ambiente intra-hospitalar para a prevenção da parada cardiorrespiratória. E aí eu entro, né, numa parte que, como instrutor dos cursos de ACLS, a gente fala muito. Quando o paciente para, ele já deu sinais de que ele ia parar dentro do hospital. Então, a gente fica preocupado, claro, em fazer o melhor atendimento, sem dúvida. Porém, cadê a prevenção? Cadê a vigilância? Então, a tecnologia me ajuda nisso. Me ajuda a prever os eventos, tá? Essa questão de sistema de resposta rápida foi muito debatida em uma conferência que teve em Toronto, em 2008.
E nessa conferência de especialistas, são vários, e aí muita gente de renome na área de urgência e emergência, eles colocam que o fator-chave para que eu possa ter um desfecho favorável do paciente, além de ter um time de resposta rápida e um sistema de acionamento rápido, é diminuir o gap, diminuir o intervalo entre a deterioração acontecer e eu acionar esse time de resposta rápida. Eu preciso diminuir o intervalo entre eu ver que o paciente está complicando e eu acionar o time de resposta rápida. Eles chamavam esse termo de limbe. Então, esse limbe, esse gap, esse intervalo tem que ser diminuído. Ele é crucial. Quanto mais rápido o acionamento acontecer, melhor o desfecho para o paciente. E é isso que o sistema de monitoração inteligente ele traz. Bom sistema de monitorização, eles devem ser capazes de capturar os sinais vitais, por exemplo, analisar esses parâmetros vitais e devem emitir alertas para a equipe, né? Alertas visuais, alertas sonoros, e esses alertas devem ser utilizados justamente para acionamento de um time de resposta rápida. Muitos sistemas eles são tão assim eficazes que eles mesmos já acionam esse time de resposta rápida. Tá? Isso é interessante, porque isso tem desfecho favorável. Quando a gente fala de sistema de monitorização inteligente, aqui o estudo do grupo de De Vita, ele publicou em 2010 essa questão de como é que eu vou escolher um sistema de monitorização inteligente, né? E aí foi o que a professora falou na palestra anterior. Não dá para deixar tudo nas mãos da engenharia clínica, né? Porque quem vai usar somos nós. Então não adianta deixar terceirizar os meus cuidados. Então o sistema ele tem que ter uma boa acurácia, né? Ele tem que ser um sistema fidedigno, tem que ser baseado em evidências. O que eu vou usar para, por exemplo, acionar o time de resposta rápida? Quais são os dados que eu vou usar para manejar o tromboembolismo venoso na unidade de internação? Ele tem que ser sensível, né? E não só sensível, ele tem que ser específico, porque senão ele começa a alarmar o tempo inteiro e aí eu não vou dar mais crédito ao meu sistema. Os dados têm que ser transmitidos em tempo real. Isso seria o máximo, ou seja, eu não vou precisar esperar o final de plantão para saber o que está acontecendo com meus pacientes. Tem que ter sistema de alarme, visual, sonoro, baixo custo de manutenção, né? Porque senão o sistema não vai conseguir aguentar, manter o sistema, e para fazer o upgrade dele. Imagina cada vez que uma diretriz muda, né? Você tiver que fazer o upgrade, por exemplo, a diretriz da American Heart mudou, eu tenho que fazer o upgrade, aí foi uma fortuna. O sistema também não vai compensar. E, principalmente, o sistema tem que ter interface com o prontuário eletrônico, né? Tem o TASI, por exemplo, eu preciso ter interface com o prontuário eletrônico. E aí, sim, vai ficar show de bola. Vai me ajudar bastante aí, frente ao meu cenário aí, meus desafios atuais. Esses sistemas de aparição clínica, eles têm que nos ajudar a estratificar o risco dos pacientes, né? Isso principalmente nas triagens, no pronto-socorro, né? Eu consigo classificar ali, eu uso algumas escalas que utilizam sinais de TASI, por exemplo. Eles devem contribuir para eu triar pacientes para unidade de cuidados mínimos, intermediários ou críticos. Ou seja, será que está na hora de eu transferir aquele paciente para a UTI? Será que chegou o momento? O sistema pode me ajudar nisso. Deve auxiliar no reconhecimento dos preditores de deterioração clínica e acionamento dos times de resposta rápida. Deve emitir um alerta para o enfermeiro falando assim, ó, seu paciente está piorando. Vamos acionar o código amarelo? E, além disso, os sistemas de aparição clínica, eles podem ajudar a gente, que está na gestão também, a relocar recursos humanos. Porque imagina, você pega um plantão aí com 7 enfermarias, você consegue, pelo sistema, ter mais ou menos uma ideia daqueles pacientes que estão um pouquinho mais críticos, ou que precisam um pouquinho de cuidados, mas que não são ainda elegíveis para uma UTI, por exemplo. Eu consigo relocar. Falo, hoje, nesse dia, eu vou colocar 3 técnicos lá, 2 para cá, 5 para lá. Então, isso é interessante. O sistema me ajuda até mesmo ao meu dimensionamento, à minha escala diária. E será que esses sistemas de monitoração inteligente, eles são capazes realmente, né? Tem estudos que digam, olha, eles vão ajudar a gente a tomar decisão. Eles vão me ajudar frente ao caos aí que a gente vive a tomar uma decisão correta, né? Será? Principalmente, eu trabalho no hospital público e no hospital universitário recém-formados, né? Esses sistemas, será que eles serão capazes de embasar um enfermeiro profissional recém-formado a tomar uma decisão clínica? Né? Muitas vezes a gente vê esse medo nos profissionais recém-formados, principalmente na gente que está na área da educação também. Então, será que eles ajudam? Vamos ver aí o que a gente achou aqui de trabalhos consagrados na literatura. Eu até brinquei ontem com a Cíntia, que Portugal está numa vanguarda aí, porque não, quando a gente faz aí uma busca nas bases de dados,
mesmo você colocando em 3 línguas, o Portugal aí tem bastante estudos, lidera. Estudo de revisão sistemática de práticas de enfermagem, eles colocam que os sistemas de aparição clínica, eles são capazes de ajudar os enfermeiros nas decisões clínicas, né? Eles são capazes de ajudar os enfermeiros a tomar melhores decisões. Esses sistemas também, eles foram capazes de melhorar, né? Sistemas de aparição clínica, sistemas informatizados, eles foram capazes de melhorar a comunicação entre o enfermeiro e a equipe multidisciplinar, principalmente no acionamento do time de resposta rápida. Só que eles colocam um porém, que eu achei interessante, que a gente, claro que a gente vai usar a tecnologia como nossa ferramenta, mas não adianta a gente ter uma Ferrari, por exemplo, e não saber usar os recursos. Então, é a mesma coisa, os enfermeiros, eles precisam treinar na plataforma, né? Eles precisam treinar com o sistema, e isso não só treinar no sistema, eles precisam ter conhecimento e competência. Eles têm que ser treinados também pela educação permanente com relação às competências necessárias a desenvolver suas funções dentro daquela unidade. Porque o sistema ele é uma ferramenta, ele não substitui o conhecimento dos enfermeiros. Os enfermeiros têm que se capacitar não só pela complexidade dos seus pacientes, mas também pelo sistema. E quando você casa um enfermeiro, uma equipe de enfermagem competente, que é uma equipe de enfermagem empoderada, com um sistema forte, quem ganha é o paciente profissional, sem sombra de dúvida. E aí é a mesma coisa, né? Quando você vê outro estudo que fala sobre intervenções de enfermagem na monitorização da deterioração clínica, é que ele coloca a pessoa, porque também é estudo português, enfermaria, ou seja, unidade de internação, eles colocam outro estudo coloca exatamente isso, que a intuição, o conhecimento, o sistema de monitorização inteligente, eles são capazes, sim, de auxiliar o enfermeiro a prever a deterioração clínica dos pacientes na internação. Então, o sistema de apoio à decisão, o sistema de monitorização inteligente, eles são capazes, sim, de nos ajudar frente ao meu cenário, que muitas vezes ele é caótico, tá? Quando a gente fala de monitorização, a gente pensa em sinais vitais, não é? Tem gente que não leva muito a sério sinais vitais. Porém, é uma coisa simples. Não é tão simples assim, não é? Não é só registrar os sinais vitais. Você tem que saber interpretar. E aí é que o sistema de monitorização inteligente entra, tá? Os sinais vitais, eles são preditivos de instabilidade clínica. E as alterações de sinais vitais, eles estão presentes várias horas antes do paciente afundar, tá? E quando eu consigo avaliar os sinais vitais de uma forma combinada, não somente isolada, eu consigo, com esses sinais vitais, associado ao sistema de resposta rápida, associado aos conhecimentos dos enfermeiros, eu consigo ter uma intervenção de enfermagem rápida, né? E dentre esses sistemas que analisam sinais vitais, eu trouxe o Early Warning Score, tá? Existem outros também. O Early Warning Score, ele foi desenvolvido como um método para ser acessível e sistemático, onde ele vai avaliar as condições clínicas do paciente, né? Tanto com sinais vitais, tanto com nível de consciência, quanto a parte de saturação. É claro que existem outros também, mas esse sistema ele é muito utilizado, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, tá? Em alguns estados do Brasil também ele é utilizado. Ele é capaz de orientar a resposta da equipe perante uma situação de deterioração clínica. Ele é um sistema baseado em score de pontuação, né? Como a Glasgow, por exemplo, que você consegue obter uma pontuação, maiores pontuações e menores pontuações vão determinar a gravidade do paciente. Ele pode ser feito durante a internação, durante o momento da admissão, durante a internação, e você fala assim, poxa, Wagner, mas já tem tanta coisa para o enfermeiro fazer, né? Olha só como é que ele é feito, né? Ou seja, o enfermeiro ele vai ter que alimentar uma planilha de sinais vitais, de saturação, de frequência respiratória, de pressão arterial. Ele tem scores, né? Então, por exemplo, uma frequência respiratória abaixo de 8 pontua como 3. Uma saturação, um paciente saturando bem em ar ambiente pontua como 0. Então, veja, colocar todos os dados nessa planilha requer tempo. E tempo a gente não tem, eu já mostrei nos slides anteriores. Por isso que é importante o sistema de monitorização inteligente, porque eles são capazes de agrupar essas informações e colocar aí, por exemplo, em cores ou em alertas visuais. Então, se eu tenho um paciente com score 0 a 4, ele tem um baixo risco, né? Conforme esse score vai aumentando, o risco vai aumentando. E a cor também vai aumentando, né? Até que você chega a um estado aí de uma pontuação 7 ou mais, que um estágio clínico aqui, um risco clínico alto,
o meu paciente está frente a uma situação de urgência e emergência? Já pensou? O enfermeiro só conseguir chegar lá, eu tenho 30 pacientes para chegar lá no o 28º que eu vou ver, que eu vou passar minha visita, para eu detectar isso daqui. Então, o sistema de monitorização ele vai me prever. E isso quer reduzir o limbe, isso quer reduzir o gap, ou seja, ele está me chamando a atenção para uma situação que eu ainda não vi. E esses sistemas inteligentes de monitorização e apoio à decisão clínica em tempo real, ou seja, integrados ao prontuário eletrônico, que eles estão ali, né, com o sistema de chamadas em tempo real, esse sistema ele foi implantado aí no hospital público, na cidade de Porto, né? Então, assim, realmente, o sistema público de saúde ele se beneficia disso. Eu trouxe de Portugal porque eu não achei no Brasil. Então, se quem estiver acessando a palestra e já tiver usado algum desses sistemas, pode colocar nos comentários, tá bom? E lá eles implantaram esse sistema de tomada de inteligente de apoio à decisão clínica. Esse sistema ele é composto de 2 plataformas, uma só de monitorização, né? Foi feita uma primeira fase, ou seja, só coloco o monitor. E a segunda eu junto esse monitor ao meu sistema de decisão clínica. Ou seja, eu pego os sinais que eu estou vendo do monitor e jogo no algoritmos como, por exemplo, o Early Warning Score. E que eles chegaram à conclusão, né? Que de 90% a 100% de sensibilidade para prever eventos de deterioração clínica. Ou seja, aqueles eventos que aparecem precocemente, o sistema foi capaz de prever quase todos, né? Isso foi bem interessante. Isso me chamou muita atenção. E também a mesma coisa, né? Nos Estados Unidos, foi feito também a implantação, né, de um sistema de monitorização eletrônica integrado, AMS, no estado de Indiana. Foi feito um estudo aí descritivo, prospectivo e cego, né? Então, eles compararam a imunidade que não tinha sistema integrado, a imunidade que não tinha, a imunidade que tinha, e eles pegaram profissionais que atuavam nessas duas áreas aí, fizeram essa pesquisa, tá? E eles verificaram que esse sistema de monitorização eletrônica integrado, ele conseguiu detectar precocemente a instabilidade cardiorrespiratória do paciente. Ou seja, corroborando o que a gente viu no começo da aula. O sistema me ajuda a antecipar a deterioração clínica, me ajuda a reduzir o intervalo de detecção que esse paciente está piorando e me ajuda a acionar rapidamente o time de resposta rápida do hospital. Em Oxford, a mesma coisa. Eles também colocaram um sistema de monitorização integrado, uma enfermaria com 150 leitos. E esse sistema ele analisava os sinais vitais. Esse sistema emitia um alerta médio 1 a cada 8 horas. Dentre os alertas emitidos, 95% foram classificados como verdadeiro por especialistas. E o sistema acionou de forma correta o time de resposta rápida. Ou seja, evidências aqui não faltam de que a tecnologia ela consegue sim ajudar o enfermeiro a tomar uma decisão, ela consegue me ajudar a prever a deteriorização clínica, a piora do paciente, e ela consegue acionar corretamente, né, o time de resposta rápida. Então, por que a gente não utiliza? Se eu tenho um ambiente estressante, com burnout, se eu tenho um ambiente com defasagem tecnológica, com dimensionamento inadequado, por que a tecnologia não me ajuda? Né? Por que eu não uso isso como uma ferramenta para me ajudar? Hoje em dia ninguém manda um e-mail, manda um WhatsApp. Por quê? Porque ele é rápido, porque a informação chega rápida. Por que eu não posso usar isso? Até quando eu vou ter que ficar ouvindo assim, técnico de enfermagem falar, me sentei agora para fazer sinais vitais. Me sentei agora para anotar. Ou seja, o plantão foi tão corrido que eu estou anotando agora. Se eu conseguisse tirar esse tempo de anotação, se eu conseguisse fazer as coisas em tempo real com o sistema, olha quanto missed nursing care a gente iria evitar. Então, sim, né? A tecnologia ela é capaz de me ajudar a reconhecer a deterioração clínica e me ajudar no rápido acionamento do time de resposta rápida. Então, a tecnologia, ela sim, ela me ajuda a melhorar o desfecho do meu paciente. E aí lembrar aquela campanha das 5 milhões de vidas salvas, né? Que isso não é apenas um número, é um tempo. E ficou muito forte essa questão de detectar precocemente a piora clínica dos doentes. Então, a tecnologia ela pode sim nos ajudar frente a esse cenário. E, claro, né, eu falei tanto aí de time de resposta rápida, né? Muitos hospitais ainda não aderiram, a maioria aqui em São Paulo já aderiram, mas são uns que não aderiram.
Então, o Institute for Healthcare Improvement, de 2004, ele recomenda a implantação de sistema de resposta rápida, né? Que a gente chama de time de resposta rápida, como parte de uma estratégia para evitar a ocorrência de paradas cardiorrespiratórias e reduzir a mortalidade hospitalar. E esses times de resposta rápida são deflagrados por sinais e sintomas de pré-clínica, que o sistema de monitorização me previu lá atrás. Então, se o meu sistema ele é eficaz, se ele tem uma acurácia, por que não ele me ajudar na deflagração mais rápida possível? Será que eu vou ter que esperar, chegar, passar a visita no último paciente? Muitas vezes a gente nem consegue chegar no último paciente da nossa unidade de internação. E aí eu trouxe esse estudo publicado aqui por uma instituição de renome aqui em São Paulo. Esses estudos de time de resposta rápida, eles são bem polêmicos, né? Alguns colocam assim que não conseguem chegar numa evidência de melhor ou não. Muitos colocam que chegam numa evidência de melhora, de melhor prognóstico. Eu acredito que chega, sim. Então, eu trouxe um estudo que vai corroborar esse ponto de vista. Então, quando a gente vê a implantação de um time de resposta rápida no hospital, né, onde ele tinha aqui pré-time de resposta rápida, 143 PCRs, e pós-intervenção ele vai para 71, isso para mim já é uma grande eficácia, tá? Quando a gente vê que todos os indicadores relacionados à média de PCRs, a taxa de mortalidade de PCR, a letalidade, todos os indicadores desse hospital caem com a implantação de um time de resposta rápida, isso tudo está me corroborando o que eu consegui ver lá no primeiro momento, onde um acionamento rápido, uma detecção rápida, em tempo real, vai conseguir melhorar o desfecho clínico do meu paciente. Né? Então, isso realmente aí, ó, me ajuda assim a justificar, né? Se eu tiver que implantar, né? Se um gestor chegar para você e falar, o que você quer para melhorar aí a sua prática? Você precisa de sistema de monitorização? Vou falar sim, mas não só monitorização, mas um sistema que seja inteligente, que me ajude a tomada de decisão, não só por mim, né? Mas eu tenho que pensar aí em todos os profissionais que trabalham comigo, né? E eu tenho pessoas que são extremamente que tem uma experiência, uma vivência muito grande e o pessoal está começando. Como é que eu vou fazer o equilíbrio? Como é que eu vou fazer essa média? Né? Então, o sistema de resposta rápida, como eu já mostrei, né, contra fatos, não argumentos, que eles ajudam realmente a gente a melhorar a nossa prática de enfermagem, né? A diminuir o meu índice de nursing care. É triste não ouvir falar que a gente deixou de prestar um cuidado por falta de tempo, mas essa é a verdade. Acho que quem está ouvindo a palestra sabe e já vivenciou na pele um índice de nursing care. Quando, então, a gente vê a implantação de um time de resposta rápida, né, nesse gráfico aí publicado pela equipe do Albert Einstein, a gente vê lá que eles tiveram aí uma redução de 52% na taxa de PCR. Por quê? Porque identificaram. Gente, é muita coisa. 50%, metade dos pacientes não pararam. E a gente sabe o quão trágico é o evento de parada cardiorrespiratória, né? Mesmo com uma equipe treinada. E se não for treinado, então, a chance de insucesso é muito alta. E aqui ele vê, né, ele coloca também a evolução da taxa mensal de mortalidade, né, também teve uma redução de 12% após a implementação do time de resposta rápida. E aqui também ele coloca como a mortalidade relacionada à parada cardiorrespiratória, como cai em 66% quando eu implanto um time de resposta rápida, né? Pena que no mundo virtual eu não consigo ver a face de vocês, né? Porque quando a gente está dando uma aula, uma palestra, a gente vê as pessoas, quando a gente projeta dados como esse, a gente vê a cara das pessoas de espanto, né? Então eu queria estar vendo a cara de vocês nesse momento, o rosto de vocês nesse momento, quando eu estou mostrando esses dados. E aqui foi um estudo, né, para sair um pouquinho do Brasil, né, não ficar só no ar, não. Vamos ver aqui um hospital em Rhode Island, está um hospital comunitário, então um hospital que é um hospital médio, né, de lá, onde eles colocam aqui nessa linha aqui, nesse primeiro gráfico, eu tenho as PCRs, né, então eu tenho aqui a taxa e volume de PCRs, e quando eu tenho o acionamento do time de resposta rápida, eu tenho a queda no número de paradas cardiorrespiratórias. Aí eu tenho aqui uma associação, né? Quanto maior os acionamentos do time de resposta rápida, menor a chance de PCR. Ou seja, quando eu prevejo que o paciente está piorando, né, o primeiro elo da cadeia de sobrevivência, eu prevejo a PCR, eu aciono o sistema de resposta rápida e eu evito que o meu paciente pare. Isso é muito bonito. Enfermagem pura, né, gente? Então, vamos lá. Vamos ver se eu conseguir e vou deixar aí o desafio para a Cíntia, né? Cíntia, o que eu concluo?
que a segurança do paciente ele pode ser afetada, sim, pela falta de recursos humanos, materiais e tecnológicos, né? E sistemas de informação inteligente, eles contribuem para maximizar a gestão dos cuidados de enfermagem, né? Eles me ajudam a relocar profissionais por demanda, melhora a performance dos profissionais, contribui para a segurança do paciente. Quando eu consigo monitorar os sinais vitais, Cíntia, a transmissão e esses sinais vitais são transmitidos em tempo real para sistemas inteligentes de apoio à decisão. Eles podem contribuir para um desfecho positivo, ou seja, eu diminuo a mortalidade, eu diminuo o tempo de internação hospitalar, e eu posso aqui até fazer uma associação aqui, eu diminuo meus índices de MINSA de nursing care. Quando eu tenho um sistema de monitorização que adota scores como Early Warning Score para acionamento do sistema de resposta rápida, do time de resposta rápida, e isso está associado à redução em taxa de deterioração clínica, parada cardiorrespiratória e mortalidade. Será, Cíntia, que a gente vai chegar um dia num ponto onde eu vou ter monitores inteligentes que vão estar integrados a uma rede, que vão registrar meus sinais vitais, que vão me ajudar a relocar meus recursos humanos de acordo com a minha demanda? Será que eu vou chegar nesse cenário um dia, ou tá um cenário meio Star Wars, meio fantasioso? Será que aí a gente tem algo que possa ajudar? Já que a gente viu aqui, e eu provei por A mais B, que a tecnologia ela ajuda sim na prevenção de eventos adversos, a tecnologia sim ela melhora a ciência de enfermagem, ela ajuda nos recursos humanos, ela ajuda no dimensionamento, ela ajuda na performance. Será, Cíntia, que a gente vai chegar um dia nessa questão da monitorização? Deixo a palavra para você agora. O desafio está lançado. Caramba, que responsabilidade, hein? Depois dessa apresentação excelente, né, pessoal? Wagner, primeiramente, eu agradeço em nome de toda a Philips por você ter aceitado o nosso convite e ter feito essa explanação impecável, baseada em muita bibliografia, muitos papers que reforçam isso, né? Até para o time, o staff do hospital que precisa se respaldar em literatura, né? Para justificar financeiramente projetos e investimentos, né? A gente sabe que existe todo um contexto financeiro para a instituição que é extremamente importante e saudável, né? Hoje em dia ele é importantíssimo, né? Para a gente poder fazer, principalmente na rede pública, né? Para a gente tomar qualquer decisão, a gente tem que fazer realmente, mostrar por A mais B, por evidências de que realmente a gente precisa, né? De que realmente a gente está precisando da tecnologia ou do aparelho e do equipamento. A gente praticamente, eu até brinco, né? A gente tem que fazer quase uma tese para fazer um processo de compra, mas é saudável, né? Acho que a gente tem que realmente ter esse compromisso com o erário, né? Eu só agradeço, então, aos convidados também, né? E peço, então, só fazendo um gancho, a gente vai abrir para algumas perguntas que estão surgindo aqui. Peço que vocês interajam nesse bate-papo nosso para ficar mais rico. Ver é só nós aqui. São então muitas pessoas, né? Mas, enfim, eu vou abrir aqui para as perguntas, para a gente bater um papo, e depois, não quero que ninguém desconecte, que eu vou responder o desafio do Wagner, brevemente. Bem breve, o nosso intuito aqui não é focar nisso, a gente está aberto, inclusive, para receber todos os contatos de vocês depois, logo, se Deus quiser, a gente poder visitá-los aí, né, nossos convidados, nos seus serviços, e poder fazer essa ponte, né, com a Philips, mostrar o que a gente tem de solução, sem compromisso, e tentar ajudá-los a melhorar a rotina, inclusive de segurança do paciente de vocês. Então, eu vou passar para as perguntas, depois, só fazendo um gancho, eu peço que vocês me ouçam, né, 2, 3 minutinhos aí, uma coisa bem rápida, prometo, e na sequência a gente passa para mais uma palestra importante, né, envolvendo o contexto de segurança do paciente, que são ferramentas avançadas de suporte à vida. Peço que vocês ouçam também o nosso convidado Max, embora ele vai, né, palestrar em inglês, mas também desafio vocês, assim como o Wagner, a nos ouvir e treinar, né, um pouco o inglês de vocês. Então, vamos passar agora, vamos ler um pouquinho aqui das várias perguntas. Wagner tá bombando. Caramba! Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. Parabéns, todos dando parabéns. Excelente apresentação para você. Excelente tema para nós aqui da Philips também, a gente fica contente.
Bom, aqui o Durval, ele disse, né, nos disse que muito boa apresentação, legal. Aqui nós utilizamos o protocolo NIOS 2 em nosso sistema de monitoramento remoto de pacientes infectados pelo COVID. Então, ele disse muito boa apresentação. Interessante. Né? A gente, embora a gente não direcionou os temas para COVID, mas sempre alguma palestra surge, né, o tema COVID. Sim. Por que a gente não ter direcionado? Muitas pessoas me escreveram. Porque a gente entende que o COVID é um desafio, né, muito grande, mas que vocês têm desafios muito também grandes na rotina de vocês, né? Não é só nesse momento que os profissionais, enfim, todo o staff do hospital tem que ser lembrado, né? A gente tem outros desafios. Enfim, olá, a Vivian, sou engenheira de telecomunicações e trabalho com monitoramento de transmissão de sinais em tempo real. Ela faz um doutorado em engenharia biomédica, ela se disponibiliza para trabalhar com a aplicação da tecnologia de monitoração, né, de alarmes, enfim, monitoramento inteligente em tempo real. Então, interessante. Olha que legal. Interessados, né, para aplicar isso para nós. Isso não é tecnologia do futuro, isso já é tecnologia do presente, muito presente. Ótima abordagem, Wagner e Catarina, relacionando muito bem com a assistência da enfermagem em nosso dia a dia. Antes de você até comentar, se quiser algo sobre esse ponto, a gente se preocupou muito em conseguir trazer vários speakers de áreas diferentes. Então, nós tivemos médicos, né, a CIO, como a Lilian, que é da parte de TI, né, o Wagner, uma pessoa da própria fábrica, né, de equipamentos, que vai ser o Max, que ele é clínico, mas ele desenvolveu, fez parte do desenvolvimento. Então, enfim, são vários perfis diferentes de pessoas, né, e o nosso público também aqui, pelo que eu estou vendo de convidados, é bem diversificado. Então, é para isso mesmo, para que todos possam se destacar. Wagner, parabéns pela excelente abordagem do tema, é o Danilo Gaudense. Hoje nós trabalhamos nos clientes a importância da utilização com precisão de sinais vitais, mas vejo que a convergência disso em ações efetivas é o que acho que é o maior desafio. Acredito que todos os estudos que você nos mostrou devem ser amplamente disseminados nos ambientes de cuidados críticos. É isso mesmo. É isso mesmo, tanto assim, agradecendo aos comentários, né, e aqui a questão da Catarina, ela que trabalha no Conselho Regional de Enfermagem, com relação à questão da ciência de enfermagem, né, dos desafios que ela vê aí, e como a tecnologia ela pode ajudar os profissionais, e aqui pegando o gancho do Danilo, né, Danilo colocou muito bem a questão dos sinais vitais, né, então a gente precisa medir com precisão e converger isso realmente em ações efetivas, né, Danilo? Porque muitas, às vezes, assim, como até mesmo pela questão até do próprio burnout, os profissionais eles acabam não dando valor, né, aos sinais vitais. Eu ouvi falar que sinais vitais é uma coisa muito simples, muito óbvia, e não é tão óbvio assim. Tanto é que a gente vê a importância deles para acionamento dos times de resposta rápida. Então, realmente, isso que você falou está certíssimo. Vamos chegar um dia aí, vamos ver se a Cíntia traz aí para a gente uma solução que possa realmente integrar isso tudo aí, né? Integrar o que eu estou vendo na tela com um score e com um acionamento correto. Bom, Wagner, mais parabéns, que isso é legal. Obrigado. A Elaine te dando parabéns. Obrigado, Elaine. Uma pergunta. No ambiente pré-hospitalar, onde não temos a tranquilidade ou segurança, bem lembrado, no ambiente intra-hospitalar, né? Sempre desafiador, o pré-hospitalar. Essas ferramentas são extremamente importantes. Comente sobre a necessidade dessas tecnologias no pré-hospitalar. Extremamente importante, até porque você precisa triar o paciente, né? Então, quando você está na cena, por exemplo, do trauma, você vai pegar alguns sinais vitais de saturação, de frequência respiratória, você tem indicadores de gravidade em trauma. Então, esses indicadores de gravidade em trauma, eles podem estar dentro do sistema de monitorização. Então, na hora que você capturou os sinais vitais, esse sistema ele pode te ajudar a fazer os indicadores de trauma, né? ISS, NIS, enfim, para que você possa triar o paciente para o hospital certo. Né? Então, sim, é importante. E aí é um outro desafio. O desafio seria não só você, Samuel, capturar os sinais vitais na cena, e sinais vitais conseguirem se traduzir para você em score de gravidade em trauma, como esses sinais vitais serem transmitidos para o hospital. Porque muitas vezes, Daniel ou Samuel, eu trabalho no centro cirúrgico. Muitas vezes eu queria saber o que aconteceu na cena quando eu recebo um politrauma. Às vezes esses dados se perdem.
né? Tudo bem que você tem a ficha do pré-hospitalar, mas muitas vezes na hora da emergência a gente só vai ver isso depois. Então seria muito bom. E aí seria um plus ideal, né? Você pegou os sinais vitais na cena, você, através do sistema de monitorização, ele faz a classificação de gravidade do trauma, né? E aí, lá na ponta, no hospital, eu consigo ver, olha, o que você fez na cena, como o seu paciente reagiu, e seria fantástico. Acho que isso aí realmente seria o futuro mesmo. Vamos ver o que a Muito gente bom. faz. Samuel, ele é bombeiro e enfermeiro lá em Goiânia, né? Nos prestigiando aí um pouco do contexto pré-hospitalar. Bom, mais parabéns, né, Tatiane? Parabéns. O Rodrigo Ábido, que é nosso diretor, né? Não é Star Wars, né? É uma solução real. Enfim, mais parabéns da Yolanda. O pessoal gostou muito da forma como você abordou, Wagner. E mais uma pergunta que eu acho que é interessante você colocar o seu ponto sobre a dificuldade de envolver a equipe. A Letícia, ela está falando do ambiente de UTI, né? A equipe multiprofissional é extremamente importante e ela quer saber como que ela envolve equipe para a importância de mantê-los, né, engajados nessa questão. Eu achei interessante essa pergunta, porque eu estava assistindo a palestra anterior, né, da profissional da BP, e ela colocou exatamente isso, a dificuldade que ela tem em envolver a equipe, né? É aquela famosa síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Isso é dificílimo, Cíntia, porque principalmente quando você trabalha numa instituição onde você tem profissionais muito antigos, né? É claro que a expertise, o tempo de casa, isso é muito valorizado. Só que a gente também tem que pensar na questão da gente se aperfeiçoar, se aprimorar. Então, eu acho que eu concordo com a palestrante anterior, você precisa realmente trazer essa pessoa para perto para que ela participe do processo, né? Não adianta, isso eu converso com os colegas enfermeiros, a gente quer implementar qualquer melhoria, não adianta só você fazer sozinho, Cíntia. Você tem que agregar, porque senão, se você não tiver a adesão, a participação, está fadado à falha, né? A não aderência. Então, você tem que trazer. Então, na hora que você for implementar, você tem que ter uma educação permanente, continuada forte junto com você, para que você possa fazer o treinamento e trazer o profissional para o mais perto possível, né? No meu dia a dia, eu procuro sempre explicar a importância das nossas ações, a importância daquilo ali, para que a pessoa não faça mecanicamente, né? Então, acho que são ferramentas. Você trazer o profissional para perto, você treinar junto e você explicar a importância, né? Isso acho que... Mas eu não tenho essa receita de bolo, porque a gente sabe que é muito diverso, né? O nosso ambiente profissional.